Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. Te apresentamos, Deus, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento e pedimos que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, que o Senhor venha nos dar crescimento, Senhor, na Tua presença e na Tua palavra, que nós possamos estar sempre firmes, Senhor, diante de Ti, sempre de pé, meu Pai, diante de Ti, que nós sejamos luz e sal aonde quer que a gente vá, que nós possamos ser um bom testemunho do Teu Evangelho, meu Pai, e que as pessoas possam ver Cristo através das nossas vidas, Deus. Repreenda em nome de Jesus todo o mal, toda a enfermidade, toda a seta, toda a perseguição, tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é Acabe e o profeta Elias. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, capítulo 17, do 1 ao 7 e capítulo 18, de 17 ao 21. E diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azira, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo lhe respondeu nada. Hoje nós vamos falar sobre o rei Acabe, que certamente foi um dos piores reis de Israel, que apesar disso ele teve um reinado longo, ele teve um reinado de 22 anos. Ele reinou do reino do norte, que eram as 10 tribos, e por consequência do pecado de Acabe, o povo acabou seguindo, a apostasia de Acabe, a idolatria, os pecados, e todo o Israel acabou sofrendo por conta disso. Como nós lemos aqui, houve seca, durante esse período. O profeta Elias profetizou, amando de Deus, obedecendo ao Senhor, que ficaria 3 anos sem chover, e foi isso que aconteceu. E nós sabemos que quando não tem chuva, tem escassez, porque aí não tem alimento, as plantações não crescem, os animais também acabam morrendo de sede, e foi isso que aconteceu em Israel nesse período, fome, porque não tinha chuva, tudo isso como consequência do pecado do rei Acabe. E o profeta Elias, ele aparece, justamente nesse período crítico de Israel. E além de Acabe ser um rei ruim, ele ainda se casou com uma mulher, chamada Jezabel, que era uma mulher muito usada por Satanás mesmo. Era uma adoradora de Baal e de Azira, e ela era muito cruel
Tanto, né, que quando a gente quer falar de uma coisa ruim, né, uma mulher ruim, alguém que é pecador, a gente fala é uma Jezabel, porque é uma pecadora, né, uma pessoa que comete coisas ruins, atrocidades, comete maldade. Assim era Jezabel. Então juntou Acabe com Jezabel, que também não prestava. Imagina o povo de Israel, quanto que sofreu, né, com esses reis ruins que eles tiveram, né? E como diz aqui, Acabe, a gente até leu, né? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor mais do que todos os reis que foram antes dele. Então ele foi péssimo mesmo. Mas como nós sabemos, o Senhor ele nunca abandona o seu povo. Então mesmo em tempos de apostasia, como foi esse que Israel viveu, o Senhor ainda manda os seus profetas, né, para alertar, para dar uma chance, para dar uma oportunidade. E foi isso que aconteceu através do profeta Elias, né? Ele veio a mando do Senhor ali para combater esse sistema religioso de pecado, de idolatria que estava existindo ali naquele momento. Amém? Então a gente vai falar sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Então Acabe, ele acabou induzindo o povo a se aprofundar ainda mais no pecado da idolatria de uma maneira mais intensa que os reis que antecederam a ele. Acabe, nós sabemos a influência que o líder, né, que o governante, que o rei, no caso de Israel, tem sobre a população. Sempre que a gente lê a história de Israel, especialmente os livros de reis, né, que falam sobre os reis, a gente percebe que quando o rei era justo, ele fazia a vontade de Deus, o povo também fazia, porque o povo acompanhava o rei. Quando o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o povo também acompanhava o rei e acabava também fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E tudo isso sempre trazia consequência para o povo. Além de Acabe já ser ruim, já ser idólatra, ele ainda se casou com uma princesa do reino de Sidom chamada Jezabel. Essa mulher, ela era devota de Baal e Azirá, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. E nós sabemos que naquela época era proibido, né, que o povo de Israel se casasse com os povos vizinhos, né, de acordo com a lei de Moisés. Mas mesmo assim, Acabe, né, contrariou os mandamentos, contrariou a lei de Moisés. E essas decisões, essas escolhas ruins que Acabe fez, como eu disse, acabou trazendo consequência não apenas para ele, mas para toda a comunidade de Israel. E Jezabel, ela era uma rainha muito perversa, né? Uma rainha muito má, uma rainha muito cruel. E dentre as perversidades, o que ela fez? Ela destruiu os profetas do Senhor, ela mandou matar os profetas, ela ameaçou a vida de Elias, ela ordenou injustamente a morte de Nabote só porque ele não quis vender a vinha que era a herança que havia sido dos pais dele, né? E naquela época eles permaneciam com a terra até em respeito e honra à história da família, e ele não quis vender para Acabe, e Acabe, né, ficou ali se fazendo de vítima, de triste. Então Jezabel mandou matar, né, arquitetou a morte de Nabote, dizendo que ele estava pecando contra o Senhor. Então ele foi apedrejado por causa dessa mentira que Jezabel contou somente para provocar a morte de Nabote e assim eles poderem ficar com a vinha. Além disso, ela também praticou prostituição, feitiçaria. Então ela era o demônio, né? Jezabel realmente era uma mulher muito usada pelo inimigo, mas ela teve um fim trágico, que foi inclusive profetizado por Elias. Então Jezabel, ela foi morta, né? Ela foi jogada pela janela do palácio, a mando de Jeú, e ela caiu lá embaixo, ainda foi atropelada pelos cavalos de Jeú, e ela nem pôde ser enterrada, porque os cachorros comeram o corpo dela. E foi justamente isso, né, que Elias havia profetizado. Então a gente percebe que ela foi cruel, ela perseguiu, né, os homens de Deus, os profetas do Senhor, mas tudo aquilo que a gente faz tem consequência. Então Deus é um Deus misericordioso? Mas também ele é um Deus justo, né? Ele não deixa
que perversidades fiquem acontecendo com o seu povo sem que venha uma consequência sobre a vida dessas pessoas, né? Então ele julga com rigor, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus amoroso, tanto que Jezabel e Acabe, eles tiveram a oportunidade de se arrepender, porque Elias, ele levava as mensagens, ele levava as profecias, mas ao mesmo tempo ele convocava os dois ao arrependimento, mas eles não quiseram se arrepender, então eles sofreram com a consequência da sua impiedade, da sua iniquidade. Aí agora o próximo tópico vai falar sobre Elias prever a grande seca, a intervenção divina. Então, em razão da idolatria e das maldades que os dois estavam cometendo, como eu disse, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa dos seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, ele profetizou que não cairia uma gota de água, que não haveria nem chuva, né, como nós lemos, nem gota de orvalho durante 3 anos. Seria um período de 3 anos de seca. E foi isso que aconteceu, né? E como eu disse, com a seca veio o que? A fome, mas mesmo diante dessa situação, Acabe não se arrependeu e nem reconheceu que estava errado. Ele não assumiu a responsabilidade pelo seu erro e pelo seu pecado. Olha o que ele fala para Elias, né, que nós lemos lá no texto de abertura, 1 Reis 18:18. Olha o que ele diz para Elias, no 17. És tu o perturbador de Israel? Como se Elias fosse o responsável pela seca. E Elias fala para ele, não, eu não sou um perturbador, mas é você e a casa do seu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e estão em pecado. Então, a seca foi consequência do pecado de Acabe do povo de Israel. E aí, o próximo tópico, a gente vai falar sobre o preço da obediência a Deus. É muito importante nós obedecermos tudo aquilo que o Senhor fala, que o Senhor determina, mesmo que a gente sofra consequências por causa dessa obediência. Quando Elias profetizou a seca, ele também se submeteu a essa seca, né? Então ele teve coragem para obedecer o que o Senhor mandou, ele profetizou aquela seca, mas ele teve que enfrentar as dificuldades por causa da falta de água e de alimento. Então, ele teve que, inclusive, fugir de Acabe e Jezabel, porque eles queriam matar ele, como se matasse Elias, voltasse a chover, né, e os problemas de Israel acabassem e se resolvessem. E nós sabemos que não era por causa de Elias, né, como a gente acabou de ver agora, era por causa do pecado deles. Amém? Então, apesar das dificuldades que o profeta Elias passou, Deus nunca abandonou Elias. Mesmo diante daquele cenário de fome e de seca, Elias não passou nem um dia de sede e nem um dia de fome, porque o Senhor permitiu que Elias tivesse água e que Elias tivesse alimento todos os dias, né? Diz que durante um tempo ele ficou ali naquele riacho, né? Naquele ribeiro de Querite, e os corvos alimentavam Elias amando de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor cuida dos seus. Então é muito importante nós sermos obedientes à vontade de Deus. Quando nós obedecemos aquilo que Deus manda, mesmo que aparentemente seja algo difícil, nós temos que confiar. Porque o mesmo Deus que promete, o mesmo Deus que nos usa, Ele é fiel para nos guardar, Ele é fiel para prover o nosso sustento. Então, além disso, né, além dele ficar ali na beirada, né, às margens do ribeiro de Querite, tendo água e alimento, porque os corvos levavam alimento para ele 2 vezes por dia. Quando o ribeiro secou, o Senhor mandou ele ir para Sarepta, que lá uma viúva iria sustentar ele. E aí a gente vê mais uma vez o poder de Deus. Porque eu penso que quando Elias foi para lá, ele imaginou que seria uma viúva rica, né? Que tinha posses, que tinha bens. E quando chegou lá, era uma viúva pobre. Ela não tinha nem para ela e para o filho dela. Quando ela chegou, a viúva só tinha
mantimento para fazer a última refeição e depois eles iam morrer de fome. Mas Elias falou assim: você vai fazer isso que você tem para eu comer. Você vai usar esse mantimento, esse suprimento que é o último para me alimentar. E a viúva obedeceu aquilo que Elias falou. Ao invés dela preparar aquele alimento para ela e para o filho dela, ela obedeceu e preparou para Elias. Eu vejo que aquilo ali foi um teste, né? Ela foi testada e ela foi aprovada. Mesmo diante da circunstância que ela estava de escassez, ela obedeceu o homem de Deus e por causa disso, um milagre aconteceu na casa dela, porque aquele alimento que ela tinha não acabou, né? E nunca faltou enquanto esteve seco, né? Enquanto não tinha chuva, o Senhor sustentou ali os três, Elias, a viúva e o seu filho. Então a obediência traz a provisão de Deus sobre as nossas vidas. A obediência traz o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que ser obedientes ao Senhor em qualquer circunstância, mesmo que pareça difícil, nós temos que escolher fazer a vontade de Deus sempre. Amém? Vale a pena obedecer. O encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido. A idolatria e insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo, foram 3 anos. E a total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de arrependimento pela parte de Acabe fez com que ele não percebesse que a culpa pelo que estava acontecendo era dele e não de Elias. É o que a Bíblia fala, né? Que muitas vezes o pecado, o que ele faz com a pessoa? Ele cauteriza o entendimento. A pessoa, ela tá tão acostumada com o pecado que ela não percebe, né, que ela está vivendo no pecado. Ela não se arrepende do pecado que ela está vivendo e ela ainda não consegue nem ver as consequências do pecado na vida dela. Então a gente tem que sempre orar e pedir a Deus que nos mostre, né, se nós estivermos em pecado, os pecados ocultos, aqueles pecados que nós estamos cometendo e que muitas vezes a gente nem percebe, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com Acabe, a gente ficar tão acostumado com o pecado que a gente nem percebe mais, né, que nós estamos errados e de que nós precisamos mudar e que muitas vezes, né, as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida são consequências do pecado que nós estamos vivendo. Nós não podemos nunca, jamais nos acostumar com o pecado. O pecado é igual um cheiro ruim, né? Nós sabemos que a gente acostuma. É igual a pessoa que tem mau hálito. Ela não sabe que ela tem mau hálito porque ela já acostumou com aquele cheiro. Então, quando a gente está tão acostumado com o pecado, a gente nem percebe, né? Todo mundo percebe, né, que a pessoa tem mau hálito, menos ela, porque ela já acostumou. É o pecado. As pessoas até veem que a gente está pecando, que a gente está errado, mas a gente não consegue perceber. Por quê? Porque já acostumamos. Então nós temos que sempre orar e pedir para Deus nos revelar, nos mostrar, né, para quebrantar o nosso coração, para que a gente não viva uma vida de pecado, né, para que a gente esteja sempre mudando, transformando, se arrependendo, com o coração quebrantado, obedientes e fazendo a vontade do Senhor. E o próximo tópico fala sobre a sequidão espiritual do rei. Então, sempre que alguém se torna acostumado com o pecado, né, começa a não discernir mais os intentos do próprio coração. Então, como aconteceu com Acabe, pode acontecer conosco também, que é o quê? A sequidão espiritual. Nós nos tornamos tão acostumados com o pecado, né? Ficamos tão ali envolvidos, né? Distantes do Senhor, que nós acabamos literalmente morrendo espiritualmente, né? E o pior é que quando isso acontece, não é somente a pessoa que está em pecado que sofre com isso, com essa sequidão espiritual, mas também as pessoas que dependem dele, né? Então, se é um pai, se é uma mãe,
os filhos pequenos às vezes acabam sofrendo as consequências também dos pecados do pai, né? Porque vem as dificuldades, vem as lutas, vem as provações. Então nós temos, como eu disse, que orar, né? Que buscar, que consagrar a nossa vida a Deus, que nos arrependermos dos nossos pecados, estar sempre orando, jejuando, orando de madrugada, né? Porque a Bíblia diz que a oração da madrugada ela é muito poderosa, ela é muito importante. Então nós temos que ter hábitos espirituais que nos aproximam de Deus, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. E isso é algo muito interessante, porque o Senhor, ele não desiste de nós. E ele sempre nos dá uma oportunidade. Mesmo Acabe e Jezabel fazendo coisas terríveis, sendo tão cruéis, estarem tão distantes de Deus, o Senhor ainda deu a eles oportunidade deles se arrependerem, oportunidade deles voltarem para o caminho do Senhor, deles se converterem mesmo a Deus, né? Se converterem dos seus maus caminhos, mas eles não fizeram isso. Então o Senhor, ele nos dá a oportunidade todos os dias e nós temos que estar atentos, né? Nós não podemos ter esse coração duro, esse coração de pedra, né? Que quer fazer somente aquilo que nós queremos, que quer fazer somente os desejos da carne. Nós temos que estar atentos à voz de Deus, atentos ao chamado do Senhor, atentos à vontade do Senhor, né? Porque o Senhor, ele está sempre nos dando uma chance, sempre dando oportunidade, e nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Porque quando a gente estuda os reis de Israel, e a gente vai estudar isso, né, durante esse trimestre, a gente percebe justamente isso, a diferença entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que desobedecem ao Senhor, né? Nós mesmos temos experiência disso, né? De como Deus nos abençoa quando nós somos obedientes, né? Como Deus, ele supre as nossas necessidades, ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Então nós não podemos nunca, né, abandonar esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos ama, que nos abençoa e que cuida de nós tão bem. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Que os irmãos continuem assistindo as próximas aulas, compartilhando com outras pessoas, porque assim mais pessoas serão abençoadas, né? Vão poder aprender a palavra do Senhor. E então, até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.